O milionário fica paralisado ao ver menino mendigo tocar sua filha em coma e o impossível surge. Eduardo Nogueira jamais imaginou que sua vida perfeita pudesse ruir como um castelo de cartas, e muito menos que seria por causa de um garoto sujo, descalço e com olhos que pareciam conter segredos do mundo. Estava tudo ali, na sala branca do hospital. Ele, o magnata poderoso, segurando a mão inerte da filha Isadora, de apenas 11 anos, tão silenciosa quanto a própria morte. Até que Kaique apareceu do nada. O menino surgiu rastejando pelos corredores frios, como se soubesse exatamente para onde ia. Suas mãos trêmulas seguravam uma velha caixa de violão, gasto e surrado. Mas algo no jeito dele, naquele olhar profundo, ficou gravado em Eduardo como um estalo assustador. O ar pesado da sala mudou no instante em que Kaique se aproximou da cama da menina, que parecia presa em um mundo invisível. Sem nada dizer, o menino começou a cantar. A voz era tênue, mas forte, feita de dor e espera. Médicos e enfermeiros trocaram olhares confusos, alguns inquietos, outros quase incrédulos. Até a enfermeira Marina, a garota misteriosa que rondava o quarto, desviou o olhar, ficando pálida de repente. Eduardo, com as mãos trêmulas, percebeu que aquele momento não era comum. Era um choque contra a sua realidade blindada, uma quebra brutal das regras do que ele acreditava ser certo e seguro. O fantasma de Lorena, sua ex-esposa, que sempre duvidou da saúde da filha, voltou a ecoar na sua cabeça. Os segredos que ele acreditava enterrados começaram a ressurgir como sombras inquietantes. Por que Isadora havia entrado naquele coma profundo? E por que Kaique, um garoto sem casa, parecia ser a única luz naquela escuridão absurda? Eduardo sentiu uma explosão de medo e raiva no peito. Logo descobriu que por trás das paredes brancas no hospital, um esquema obscuro de médicos corruptos escondia a verdade. Uma verdade que podia salvar ou destruir sua filha e tudo o que ele tinha. Cada paz. Quando os olhos de Eduardo e Kaique finalmente se encontraram naquela sala, os corpos parados, o mundo pareceu girar mais rápido. Um embate silencioso, carregado de medo, esperança e uma verdade prestes a ser revelada. Eduardo viu naquela expressão suja e sincera um convite, ou um desafio. Até onde iria para salvar a filha? E que segredo escondia aquele menino que desafiava seu mundo? A resposta, ele sentia, estava ali, naquele momento tenso. E o impossível estava começando a acontecer. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Kaique continuava a cantar, sua voz deslizando suave pelo ar pesado da UTI, como se cada nota carregasse uma parte da alma dele. Eduardo observava, o peito apertado, entre a certeza de um milagre e a dúvida que ardia como fogo. Mas o momento tão carregado de esperança estava prestes a se romper sob o peso de um segredo devastador. De repente, o monitor que monitorava Isadora começou a apitar, um som agudo e insistente, cortando a melodia. Eduardo saltou, o coração disparado, enquanto uma enfermeira corria ao seu lado, seu rosto pálido. O que estava acontecendo? Ele virou-se para Kaique, que por um instante parou de cantar, o olhar confuso. A sala, antes impregnada de esperança, estava agora repleta de tensão. A enfermeira gritou ordens, e médicos começaram a se mover rapidamente. Eduardo se sentia desorientado, preso entre o desespero e a impotência. Um movimento no canto da sala. Um homem,
com um jaleco branco, se aproximava de Kaique. Era o Dr. Mendes, um cirurgião renomado, mas que Eduardo tinha visto se comportar de maneira estranha algumas vezes. "Você, o que faz aqui?" perguntou Eduardo, a voz tremendo de nervosismo. "É hora de acabar com isso", foi a resposta enigmática do médico, enquanto olhava Kaique com um misto de desprezo e urgência. Eduardo se virou para o menino, que parecia compreender algo que estava além do entendimento dos adultos. Nesse momento, a tensão rompeu. O Dr. Mendes puxou um papel do bolso, exibindo-o rapidamente para Eduardo. "Você não sabe quem ele realmente é, sabe?" A voz dele era entrecortada, quase um sussurro. Eduardo deu um passo atrás, confuso. "Do que você está falando?" Eduardo sentia o chão se abrir sob seus pés. Naquele instante, o coração dele e a mente se debatiam entre a incredulidade e uma angustiante preocupação. Kaique, aos pés da cama, olhava para o médico e depois para Eduardo, um pingo de adrenalina nos olhos. "O que está guardando? O que você esconde de mim, garoto?" Eduardo disparou para Kaique e o menino, agora pálido, apenas engoliu em seco. Isso não estava acontecendo. A sala, que antes parecia um altar de esperança, agora era um campo de batalha repleto de sombras. "O que você não quer saber? Quem sou eu realmente?" gritou Kaique, sua voz se elevando acima do barulho da UTI. Uma fração do que ele disse cortou o ar como uma faca. Eduardo sentiu um nó na garganta. Ele não poderia. A enfermeira mais próxima começou a fechar a cortina em volta da cama de Isadora, como se tentasse proteger a menina daquela tempestade. E então tudo desabou. Kaique começou a chorar, lágrimas caindo em um rosto sujo mas radiante. "Eu só queria ajudar", ele dizia, mas a verdade já estava exposta e pulsava no ar. Eduardo confronta o médico com um olhar assustado. "O que você está dizendo? Ele não é só um menino deslavadíssimo. Ele é uma parte de você, Eduardo. Um pedaço do seu passado, do que você sempre quis esconder." Silêncio absoluto. Eduardo ficou estático, o coração agora batendo como um tambor acelerado. Cada batida ecoava a revelação chocante. O que isso significava? A sala parecia girar, as vozes se misturavam em um borrão distante. Kaique, o menino mendigo, como parte de sua vida. Como isso era possível? As máquinas ao redor de Isadora continuavam a apitar, mas a verdadeira luta estava apenas começando. Eduardo queria gritar, ele queria entender, mas acima de tudo, precisava proteger sua filha. E agora, com essas descobertas, tudo ficou mais complicado. O impossível estava prestes a acontecer. A verdade tinha um custo alto e Eduardo sentia que pagaria um preço ainda mais alto do que imaginava. O que ele faria com essa revelação? E até onde iria para descobrir tudo o que estava escondido em seu coração e em sua vida? Eduardo estava paralisado, o olhar fixo em Kaique, enquanto o tempo parecia estagnar ao redor. A revelação do Dr. Mendes ecoava em sua mente como um tambor distante. Ele é uma parte de você. O que aquilo significava? O que ele queria dizer com um pedaço do seu passado? Ele olhou para o garoto, agora com a aparência vulnerável. Como se o peso do mundo tivesse caído sobre seus ombros pequenos. Antes que Eduardo pudesse formular perguntas, a situação tomou um rumo inesperado. O monitor de Isadora começou a apitar ainda mais intensamente. O batimento cardíaco dela estava acelerado. Eduardo sentiu a adrenalina subir. Ele olhou para a enfermeira, que se esforçava para seguir as ordens do médico, correndo de um lado para o outro. A sala em volta dele se tornou um redemoinho de pessoas, barulhos e tensão. Então tudo aconteceu de repente. Um grito estrondoso cortou o ar. Era a enfermeira Marina. Ela havia cambaleado para trás, os olhos arregalados em horror. "Não, não pode ser", ela murmurou, enquanto as mãos tremiam. Eduardo virou a cabeça rapidamente. O que ela viu? Um homem alto e imponente, com um semblante que não era estranho,
mas reconhecido, entrava com um passo firme, rompendo toda a atmosfera de esperança que ainda existia. Era Augusto, seu irmão, que ele não via há anos e com quem teve uma briga feia antes de se separar de Lorena. O diabo, pensou Eduardo, o que ele estava fazendo ali? Augusto olhou para Isadora e então para Caíque. Eduardo, sua voz soou como um trovão. Você não pode deixar esse menino perto da sua filha. As palavras dele vibraram na sala, como um golpe mortal. Ele pode ser a causa de tudo. Eduardo se sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Do que você está falando? Você o conhece? A confusão misturava-se à raiva. O que ele queria dizer? O sangue dele. Augusto respirou fundo, a voz embargada. É o que pode impactar a saúde de Isadora, e você sabe disso. O silêncio aterrador instalado tornou-se palpável. Todos pararam para ouvir. As palavras de Augusto não apenas quebraram a calma, mas lançaram uma sombra de dúvida sobre tudo. Caíque olhou para Eduardo, os olhos cheios de medo. Ele não entendia. Eduardo se virou para o médico, procurando respostas em seu rosto. Doutor Mendes, ele gritou quase implorando. É verdade? O que está acontecendo? O médico, em sua expressão normalmente controlada, hesitou. Eduardo, precisamos de mais informações. O histórico desse garoto é complicado. Mais complicações, pensou Eduardo. Qual mais longe ele poderia cair? As vozes começaram a se elevar, murmúrios cortando a atmosfera. Alguém na multidão sussurrou. Parece que ele é da família. As palavras despencaram sobre Eduardo como um punho. Caíque, o menino que trazia um brilho de esperança, poderia estar envolvido em algo muito mais sombrio do que ele nunca imaginou. Cala a boca! Isso não pode ser verdade! Eduardo berrou, mas sua voz tremia. Caíque, com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, gritou de volta. Eu só quero ajudar sua filha. Por favor, acredite em mim. O desespero na voz do menino atingiu Eduardo como uma facada. Mas a sala estava em tumulto. Todos olhavam, cada um pensando, questionando, e a pressão aumentava. A verdade estava de pé. Mas qual verdade? A de Caíque ou a de Augusto? Eduardo respirou fundo, lutando contra o nó na garganta. Ele não podia deixar a situação piorar. Silêncio, ele ordenou. Todos calem-se. O caos parou por um momento. Todos os olhares se voltaram para ele. O que ele diria? O que ele poderia fazer agora? Um grito penetrante ecoou pela UTI. Era o monitor de Isadora. Um desespero absoluto tomou conta de Eduardo. Ele estava correndo contra o tempo. A vida da filha estava em suas mãos, mas também havia segredos que ele nunca quis enfrentar. Eu não sei em quem acreditar. Sua voz mal conseguia sair. Enquanto ele olhava para os dois, sentia que um novo cataclismo estava prestes a acontecer. E agora, só restava uma pergunta. Até onde Eduardo iria para proteger sua filha da verdade? O impossível estava apenas começando a se desenrolar, e ele sabia que nada seria como antes. Eduardo estava paralisado, o olhar fixo em Caíque, enquanto o tempo parecia estagnar ao redor. A revelação do Dr. Mendes ecoava em sua mente como um tambor distante. Ele é uma parte de você. O que aquilo significava? O que ele queria dizer com um pedaço do seu passado? Ele olhou para o garoto, agora com aparência vulnerável, como se o peso do mundo tivesse caído sobre seus ombros pequenos. Antes que Eduardo pudesse formular perguntas, a situação tomou um rumo inesperado. O monitor de Isadora começou a apitar ainda mais intensamente. O batimento cardíaco dela estava acelerado. Eduardo sentiu a adrenalina subir. Ele olhou para a enfermeira, que se esforçava para seguir as ordens do médico, correndo de um lado para o outro. A sala em volta deles se tornou um redemoinho de pessoas, barulhos e tensão. Então tudo aconteceu de repente. Um grito estrondoso cortou o ar. Era a enfermeira Marina. Ela havia cambaleado para trás, os olhos arregalados em horror. Não, não pode ser, ela murmurou, enquanto as mãos tremiam. Eduardo virou a cabeça rapidamente.
O que ela viu? Um homem alto e imponente, com um semblante que não era estranho, mas reconhecido, entrava com um passo firme, rompendo toda a atmosfera de esperança que ainda existia. Era Augusto, seu irmão, que ele não via há anos e com quem teve uma briga feia antes de se separar de Lorena. O diabo, pensou Eduardo. O que ele estava fazendo ali? Augusto olhou para Isadora e então para Kaique. Eduardo! Sua voz soou como um trovão. Você não pode deixar esse menino perto da sua filha. As palavras dele vibraram na sala, como um golpe mortal. Ele pode ser a causa de tudo. Eduardo se sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Do que você está falando? Você o conhece? A confusão misturava-se à raiva. O que ele queria dizer? O sangue dele. Augusto respirou fundo, a voz embargada. É o que pode impactar a saúde de Isadora. E você sabe disso. O silêncio aterrador instalado tornou-se palpável. Todos pararam para ouvir. As palavras de Augusto não apenas quebraram a calma, mas lançaram uma sombra de dúvida sobre tudo. Cala a boca! Isso não pode ser verdade! Eduardo berrou, mas sua voz tremia. Kaique, com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, gritou de volta. Eu só quero ajudar sua filha. Por favor, acredite em mim. O desespero na voz do menino atingiu Eduardo como uma facada. Mas a sala estava em tumulto. Todos olhavam, cada um pensando, questionando, e a pressão aumentava. A verdade estava de pé. Mas qual verdade? A de Kaique ou a de Augusto? Eduardo respirou fundo, lutando contra o nó na garganta. Ele não podia deixar a situação piorar. Silêncio! Ele ordenou. Todos calem-se. O caos parou por um momento. Todos os olhares se voltaram para ele. O que ele diria? O que ele poderia fazer agora? E nesse momento, a sala que estava em tensão começou a tremer, as luzes piscando. Uma sensação estranha tomou conta, como se algo sobrenatural estivesse prestes a se revelar. O que está acontecendo? Perguntou um médico, antes que um terceiro grito ressoasse. Mais forte e mais aterrorizante. De repente, Kaique caiu de joelhos, a caixa de violão se espatifando ao seu lado. Não! O que você fez? Ele gritou, seu olhar distante como se visse algo que ninguém mais conseguia. Eduardo ficou perplexo, um pânico crescente em seu peito. O que ele sabia? O que ele havia escondido? Então, uma luz intensa irrompeu da caixa de Kaique, ofuscando a todos na sala. Cada coração parou. Cada respiração cessou. No centro daquela luz, uma figura familiar começou a se formar. O corpo era uma sombra familiar. E quando a luz se dissipou, Eduardo sentiu o mundo girar. Era Lorena, sua ex-esposa, mas não como ele se lembrava. Ela parecia mais jovem, mais radiante, e seus olhos brilhavam com uma intensidade que revelava uma verdade profunda. Eduardo, sua voz ecoou como um lamento. Você não entende. Tudo foi por causa do que fizemos. As máquinas se silenciaram. Todos na sala, paralisados em horror e choque, assistiram à cena incrível. Kaique olhou para a imagem de Lorena e uma expressão de reconhecimento furioso tomou conta de seu rosto. Você não pode estar aqui. Você não pode me ter. Ele chorou e Eduardo percebeu que aquela figura era a chave de tudo. Por favor, ouça, Lorena disse, agora voltando-se para o garoto. A conexão que você tem com Isadora não é apenas um acaso. A verdade está escondida. Nas veias dela. Você é parte dela. Você é parte dela. Eduardo mal conseguia manter os olhos abertos. O que Lorena estava dizendo? O que isso significava para a filha? Os relâmpagos da revelação batiam contra seu coração aflito, e tudo o que ele acreditava poderia desmoronar novamente. Eduardo, você precisa decidir. A verdade que você tem medo de enfrentar está mais próxima do que imagina. E com isso, Lorena começou a se desvanecer. Mas não antes de deixar uma última mensagem ecoar ao redor. O tempo está se esgotando. Enquanto a luz desaparecia, Eduardo olhou para Kaique, que agora se encontrava em uma luta interna, uma tempestade de emoções em seu olhar. O impossível estava prestes a acontecer.
Ele sabia que a vida de Isadora estava em jogo, e a linha entre salvação e condenação nunca foi tão tênue. Eduardo estava saborosamente consciente de que a verdade que tanto temeu poderia ser a única maneira de salvar sua filha, e que o passado, por mais enterrado que estivesse, agora ressoava com uma nova urgência. Até onde ele iria para proteger sua garota? O que ele realmente sabia sobre sua família, seu passado? O mistério estava apenas começando a se desenrolar, e ele precisava urgentemente de respostas. Eduardo estava ali como se o mundo ao seu redor tivesse parado. Ele olhou para Kaique, o garoto que alegava querer ajudar, e então para Lorena, que agora era uma presença etérea naquele quarto frio de hospital. As palavras ainda ressoavam em sua mente, mas antes que pudesse processá-las, tudo mudou. Uma onda de energia varreu a sala, um frio que parecia arrancar o ar de seus pulmões. Kaique, em vez de se afastar, caminhou até a figura de Lorena com um olhar determinado. Gritou Eduardo, mas a voz dele se perdeu no caos que se formava. Então, em um movimento brusco, Kaique estendeu a mão. Eu sei quem sou e sei o que você fez. A sala pareceu tremer. O monitor de Isadora apitava freneticamente como se sentisse a tensão crescente. A enfermeira Marina cobriu a boca com as mãos, enquanto outros enfermeiros pararam em seu caminho, atônitos. Era como se o tempo houvesse se distorcido. Kaique não. Eduardo queria chegar até ele, mas algo o deteve. Uma sensação estranha. Uma visão fugidia de flashes do passado e segredos não revelados inundou sua mente. Ele viu imagens de Lorena antes da separação, de momentos em que a felicidade parecia tão real e de um segredo guardado sob 7 chaves. O que Eduardo pensou que sabia sobre sua vida e seu amor estava prestes a desmoronar. Você é parte dela, parte de mim, Kaique gritou, e essa verdade ecoou em Eduardo como uma bomba. Ele mal podia respirar. Você é meu irmão, e eu não sou só um garoto desamparado. O grito de Kaique atravessou o ar pesado da sala e explodiu em cabeça de Eduardo. O choque, o horror. O que isso significava? As revelações sobre paternidade emergiram em sua mente, fazendo tudo se misturar. Subitamente, ele lembrou de um encontro distante, uma noite trocada entre sombras que ele sempre tentou esquecer. O quê? A ideia de que o menino Kaique poderia ser seu filho deixava-o paralisado. Augusto, seu irmão, também estava ali, atônito. Não pode ser. Você não pode ser dele, ele balbuciou, as mãos em punho. O desespero em sua voz ecoou a confusão de Eduardo. As pessoas ao redor murmuraram. O choque se espalhava como uma epidemia. O médico, Dr. Mendes, estava em um estado que Eduardo nunca havia visto antes. Precisamos de mais testes. Precisamos verificar o DNA. Ele olhava de Kaique para Isadora. A expressão dele mais ou menos um misto de descrença e preocupação. É sua única chance. Nesse momento, tudo começou a girar. O passado, a verdade, as mentiras. A sala encolheu e se expandiu, e cada batida do coração de Eduardo parecia ressoar pelas paredes. Ele olhou para Kaique, que estava em lágrimas, um menino atormentado pela revelação. Por favor, você só precisa acreditar em mim, implorou Kaique, sua voz quase irreconhecível. Nós temos que salvar Isadora. E nesse pedido estava um apelo desesperado, como se a verdade sobre suas vidas estivesse entrelaçada com a vida da menina. Todo o peso do mundo parecia descansar nos ombros de Eduardo. Não pode ser verdade, ele murmurou. Mas nesse momento, a realidade o atingiu com força. Lembrou-se de Lorena, do significado de tudo, do amor, da traição, do que não disse. As lágrimas escorriam como rios em sua face enquanto ele tentava processar tudo. E então, o monitor de Isadora silenciou. Um vazio profundo tomou conta da sala. Todos se viraram para a cama dela, e a aparência do rosto de Eduardo se transformou em puro horror. O que estava acontecendo? Uma vida estava escorregando entre seus dedos,
e a verdade que tanto temia parecia agora ser uma maldição. A reviravolta era maior do que ele jamais poderia imaginar. Ele não estava apenas enfrentando um dilema familiar, mas um desastre emocional. O que quebrou seu mundo foi que, nesse momento crucial, Kaique poderia não ser só um mendigo, mas a chave para a redenção ou a destruição de toda a sua essência. Eduardo fechou os olhos por um instante, sentindo o peso das revelações. O desespero passou a fluir nas veias. O que ele faria? Até onde iria para descobrir a verdade? E a coisa mais sombria de todas, se Kaique era realmente seu filho, o que ele ia fazer agora? Os olhares se cruzaram, a pressão era insuportável. Isadora estava em jogo, e a única certeza era que tudo mudaria a partir dali. A luta pela vida dela era apenas o começo de uma nova tempestade. O impossível estava realmente prestes a acontecer. Eduardo estava ali, como se o mundo ao seu redor tivesse parado. Ele olhou para Kaique, o garoto que alegava querer ajudar, e então para Lorena, que agora era uma presença etérea naquele quarto frio de hospital. As palavras ainda ressoavam em sua mente. Mas, antes que pudesse processá-las, algo inesperado aconteceu. Uma onda de energia percorreu a sala, um frio que parecia arrancar o ar de seus pulmões. Todo mundo olhou na direção da cama de Isadora. Eduardo sentiu seu coração parar quando viu a jovem enfermeira Marina cair para trás, os olhos arregalados em horror. A cortina em volta da cama se moveu abruptamente, como se uma força sobrenatural estivesse em ação. Então, um tremor profundo percorreu o ambiente. As máquinas começaram a apitar em alucinações frenéticas, e todos se voltaram para o monitor que refletia a vida de Isadora. O batimento cardíaco dela estourou fora dos padrões normais. Não, não, não! Sandra gritou, a enfermeira que havia sido chamada para a emergência. Está acontecendo algo, ela está em perigo. Eduardo sentiu a adrenalina disparar. O que está acontecendo? Ele implorou, seu olhar fixo em Isadora. Naquele exato instante, uma sombra escura começou a se formar sobre a cama. Um contorno embaçado, mas inconfundível. Eduardo quase não conseguia respirar. O medo fez seus joelhos tremerem, quando a verdade invasiva começou a surgir. O que ele via não era apenas um efeito de luz, era uma figura. O ambiente à sua volta parecia desvanecer, e então, de dentro daquela sombra, uma voz veio, profunda e repercutindo no ar. Eduardo, você tinha que saber a verdade. Todos se viraram, e a sala ficou em silêncio absoluto. Era uma figura quase idêntica a Lorena, mas com uma aura mais sombria, uma presença opressiva. Eduardo reconheceu aquele olhar. O que você quer? Ele gritou. O terror imobilizou todos os presentes. A verdade sobre o que aconteceu com Isadora. A figura avançou, as sombras se contorcendo ao seu redor. Ela nunca esteve realmente em coma. No momento em que você se separou de mim, você começou a perder a conexão com sua filha. As palavras pareciam uma lâmina, cortando o ar. Eduardo olhou para Kaique, que estava paralisado, os olhos arregalados. É você quem está causando isso, gritou Kaique, o tom de sua voz cortado pela emoção. Eu só queria ajudar, e eu não sou só um mendigo. A figura da sombra piscou, pareceu rir. Você acha que pode ajudar? A verdade, meu querido Kaique, é que você é a manifestação de um segredo que Eduardo escondeu a vida toda. Você é seu filho, mas não aquele que ele deseja. Eduardo sentiu o coração congelar. Como isso é possível? A sala estava em um caos silencioso, todos os olhares fixados naquela revelação insana. A vida de Isadora está entrelaçada com segredos que foram esquecidos ou ignorados. Os sentimentos mal resolvidos de Eduardo. O custo do passado. A figura se aproximou ainda mais, enquanto um vento gelado parecia preencher cada canto do quarto. Eduardo olhou para Kaique. A realidade devastadora começava a se consolidar. Kaique, você, nosso filho. O nó na garganta cresceu. Por um segundo, Kaique parecia hesitar.
Uma luz de compreensão começava a iluminar seu olhar. Sim, e a vida dela depende de nós. A figura na sombra começou a se dissipar, mas não antes de deixar uma última mensagem. O que você não resolve se agrava. O tempo está se esgotando, Eduardo. A hora do confronto final se aproxima. Prepare-se. E enquanto a figura desaparecia, o monitor de Isadora começou a apitar ainda mais intensamente. O caos reinou na sala. Eduardo estranhamente se sentia perdido em um mar de revelações e medos. A vida de sua filha estava em jogo, e agora talvez a única pessoa que poderia ajudar subitamente era Kaique, o garoto que não era apenas um mendigo, mas algo muito mais significativo. Neste momento de confusão, Eduardo percebeu que a luta estava apenas começando. Os laços de sangue e segredos estavam prestes a ser revelados de uma vez por todas. O impossível tinha se tornado real, e ele havia perdido a única certeza que tinha. O que ele faria agora? O que seria desta família? Aquela batalha seria maior do que ele jamais poderia imaginar. Eduardo estava ali, com a sala em um caos silencioso, e por um momento, tudo o que ouviu de Lorena, a figura sombria e as últimas palavras de Kaique cruzaram seu pensamento como um furacão. Os monitores de Isadora apitavam freneticamente e a pressão aumentava a cada batida, cada grito do desesperado Kaique, que agora parecia um menino pequeno e perdido. Os rostos ao redor. A respiração dela estava pesada e um silêncio intenso dominava a sala, quebrado apenas pelos sons agudos e incessantes dos monitores. Por favor, você precisa acreditar em mim, Kaique implorou novamente, os olhos brilhando com um misto de desespero e determinação. Eduardo encarou, lutando contra a tempestade de confusão em sua mente. Não pode ser verdade. Mas a inquietação no olhar de Kaique começou a se transformar em uma intensidade diferente. Ele respirou fundo, e como se algo dentro dele tivesse se acendido, gritou. Eu não sou só um mendigo. Sou muito mais do que isso. Você precisa ver. Com um movimento brusco, ele levantou a mão e tudo ao redor pareceu parar. As luzes começaram a piscar e uma energia palpável tomou conta do ar. Eduardo ficou sem palavras. Olhando para sua filha, que ainda estava presa naquela cama do hospital, seu pânico se misturou a algo mais profundo. O que estava acontecendo? O que Kaique estava prestes a fazer? De repente, um vento forte irrompeu pela sala, arrastando documentos, frascos e até alguns equipamentos de médicos pela sala. As janelas se abriram repentinamente e um grito de horror ecoou. Todos se voltaram para a origem do som, mas o que encontraram foi um gravíssimo silêncio. Foi quando, em um momento que desafiava o real, uma imagem começou a emergir do vazio que Kaique aparentemente criou. Eduardo olhou e congelou. Apareceu uma figura familiar, flutuando a poucos metros do chão, envolta em uma luz brilhante e ofuscante. Quando a luz se dissipou lentamente, ele reconheceu o que via. Ou melhor, quem via. Era Lorena, mas não da forma que ele a tinha deixado. Aquela Lorena parecia pura, iluminada, quase etérea. Seus olhos se encontraram, e tudo ao redor parecia desvanecer. Eduardo, há coisas que você não sabe. Ela sussurrou com uma voz que ressoou ao mesmo tempo como um lamento e um consolo. Isadora não está em coma. Ela está presa em outra dimensão, no limbo entre o que você acredita ser a verdade e o que realmente é. As palavras nela cortaram como um punhal. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Kaique também estava em choque, a verdade se aproximando como um tsunami. Havia uma conexão entre os três. Algo que ele nunca se atreveu a imaginar. Não, isso não pode ser real. Eduardo gaguejou, sua mente lutando para processar. Lorena olhou profundamente nos olhos dele, com um olhar que diria que ela sempre soube. Ela precisa de você, Eduardo. Precisa que você enfrente quem você realmente é. Você e Kaique têm uma ligação que vai além desta vida. O som do monitor começou a mudar. Baterias da máquina se intensificando, e quando Eduardo olhou mais uma vez, viu que o quadro da sua filha começava a mudar lentamente. Mas não era a verdade que ele esperava. Era algo mais terrível.
uma escuridão envolvente começou a consumir a imagem de Isadora. A sala passou a tremer, e o ar ficou pesado. Marina, a enfermeira, desabou em um canto, compulsivamente segurando a cabeça em lamento. É real, e está vindo para nós!" ela gritou, enquanto outros enfermeiros tentavam conter o pânico. Todos fixaram os olhos aterrorizados na luz arrepiante que emanava do centro da sala. "Isadora!" Eduardo gritou, sentindo-se impotente. Mas nesse momento crucial, um dos instrumentos de monitoramento explodiu em uma faísca genuína. O pânico tomou conta de todos ao redor, e o som de vidros quebrando ecoou nas paredes frias da UTI. Kaique saltou em direção à sombra que tentava levar Isadora, gritando: "Não, você não levará ela!" Eduardo, esfocando com cada peça de energia que restava, não podia simplesmente ficar parado. Ele também eleitoralmente se lançou para a frente, não apenas correndo para salvar sua filha, mas dessa vez para confrontar os fantasmas que sempre estiveram ao seu redor. Sua culpa, sua dor, o que realmente aconteceu em seu passado, e o segredo que sempre mantivera escondido. "Todos, acalmem-se, temos que lutar contra isso", ele gritou, enquanto se lançava entre Kaique e a figura sombras. Talvez a verdade não fosse apenas uma questão de acreditar, mas de compreender. Havia algo profundo na ligação deles. Seu passado coletivo que precisava ser enfrentado. A luz pulou, iluminando o quarto de forma quase ensurdecedora, transformando as sombras em algo tangível. E no instante em que Eduardo olhou de novo para Lorena, a expressão em seu rosto mudou. E ele soube. Nada seria a mesma coisa. Tudo estava prestes a mudar novamente. E a pergunta incessante ecoou em sua mente. Quem realmente estava por trás de toda essa confusão? O amor que ele sentia agora poderia sobreviver a todo esse turbilhão. Ou a vida de sua filha se perderia no abismo para sempre? O impossível estava apenas começando a se desenrolar, e o sangue em suas veias pulsava com uma nova verdade. Eduardo estava ali, com a sala em um caos silencioso, e por um momento, tudo o que ouviu de Lorena, a figura sombria e as últimas palavras de Kaique cruzaram seu pensamento como um furacão. Os monitores de Isadora apitavam freneticamente, e a pressão aumentava a cada batida, cada grito do desesperado Kaique, que agora parecia um menino pequeno e perdido. Os rostos ao redor dele estavam. Eduardo o encarou, lutando contra a tempestade de confusão em sua mente. Não pode ser verdade. Mas a inquietação no olhar de Kaique começou a se transformar em uma intensidade diferente. Ele respirou fundo e, como se algo dentro dele tivesse se acendido, gritou: "Eu não sou só um mendigo. Sou muito mais do que isso. Você precisa ver." Com um movimento brusco, ele levantou a mão e tudo ao redor pareceu parar. As luzes começaram a piscar e uma energia palpável tomou conta do ar. Eduardo ficou sem palavras. Olhando para sua filha, que ainda estava presa naquela cama do hospital, seu pânico se misturou a algo mais profundo. O que estava acontecendo? O que Kaique estava prestes a fazer? De repente, um vento forte irrompeu pela sala, arrastando documentos, frascos e até alguns equipamentos de médicos pela sala. As janelas se abriram repentinamente e um grito de horror ecoou. Todos se viraram para a origem do som, mas o que encontraram foi um gravíssimo silêncio. Foi quando, em um momento que desafiava o real, uma imagem começou a emergir do vazio, que Kaique aparentemente criou. Eduardo olhou e congelou. Apareceu uma figura familiar, flutuando a poucos metros do chão, envolta em uma luz brilhante e ofuscante. Quando a luz se dissipou lentamente, ele reconheceu o que via. Ou melhor, quem via. Era Lorena, mas não da forma que ele a tinha deixado. Aquela Lorena parecia pura, iluminada, quase etérea. Seus olhos se encontraram, e tudo ao redor parecia desvanecer. "Eduardo, há coisas que você não sabe", ela sussurrou com uma voz que ressoou, ao mesmo tempo, como um lamento e um consolo. "Isadora não está em coma. Ela está presa em outra dimensão,
no limbo entre o que você acredita ser a verdade e o que realmente é. As palavras dela cortaram como um punhal. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Kaique também estava em choque, a verdade se aproximando como um tsunami. Havia uma conexão entre os três, algo que ele nunca se atreveu a imaginar. Não, isso não pode ser real. Eduardo gaguejou, sua mente lutando para processar. Lorena olhou profundamente nos olhos dele, com um olhar que diria que ela sempre soube. Ela precisa de você, Eduardo. Precisa que você enfrente quem você realmente é. Você e Kaique têm uma ligação que vai além desta vida. O som do monitor começou a mudar, baterias da máquina se intensificando, e quando Eduardo olhou mais uma vez, viu que o quadro da sua filha começava a mudar lentamente. Mas não era a verdade que ele esperava. Era algo mais terrível. Uma escuridão envolvente começou a consumir a imagem de Isadora. A sala passou a tremer, e o ar ficou pesado. Marina, a enfermeira, desabou em um canto, compulsivamente segurando a cabeça em lamento. É real e está vindo para nós, ela gritou, enquanto outros enfermeiros tentavam conter o pânico. Todos fixaram os olhos, aterrorizados, na luz arrepiante que emanava do centro da sala. Isadora! Eduardo gritou, sentindo-se impotente. Mas, nesse momento crucial, um dos instrumentos de monitoramento explodiu em uma faísca genuína. O pânico tomou conta de todos ao redor e o som de vidros quebrando ecoou nas paredes frias da UTI. Kaique saltou em direção à sombra que tentava levar Isadora, gritando não. Você não levará ela. Eduardo, esfregando com cada peça de energia que restava, não podia simplesmente ficar parado. Ele também eleitoralmente se lançou para a frente, não apenas correndo para salvar sua filha, mas dessa vez, para confrontar os fantasmas que sempre estiveram ao seu redor. Sua culpa, sua dor, o que realmente aconteceu em seu passado, e o segredo que sempre mantivera escondido. Todos acalmem-se, temos que lutar contra isso, ele gritou, enquanto se lançava entre Kaique e a figura sombras. Talvez a verdade não fosse apenas uma questão de acreditar, mas de compreender. Havia algo profundo na ligação deles, seu passado coletivo que precisava ser enfrentado. A luz pulou, iluminando o quarto de forma quase ensurdecedora, transformando as sombras em algo tangível. E no instante em que Eduardo olhou de novo para Lorena, a expressão em seu rosto mudou, e ele soube. Nada seria a mesma coisa. Tudo estava prestes a mudar novamente. E a pergunta incessante ecoou em sua. O amor que ele sentia agora poderia sobreviver a todo esse turbilhão? Ou a vida de sua filha se perderia no abismo para sempre? O impossível tinha se tornado real e ele havia perdido a única certeza que tinha. E então, em um momento de puro desespero, Lorena começou a dissipar-se, mas não antes de deixar uma última verdade escapar. Eduardo, o que você não sabe é que eu sou a razão de tudo isso. Isadora não é apenas sua filha. Ela é a nossa criação. E Kaique é parte dela e parte de mim. Naquele instante, Eduardo parou. Cada palavra ecoou no fundo de sua alma, um choque aterrador esmagando sua sanidade. Ele girou, encarando Kaique com olhos arregalados. O que você sabe, garoto? Cada palavra pesada, como uma bomba prestes a explodir. O mundo ao redor deles começava a desmoronar, e os rostos ao seu redor pareciam desfocar. Eduardo nunca se sentiu tão perdido. E o que era a verdade? Mas antes que ele pudesse perguntar, tudo ao seu redor começou a se apagar em uma onda de escuridão. E o último eco do grito de Kaique se perdeu no vácuo que restou. A sala estava vazia, e o silêncio se impôs, deixando para trás apenas o eco das palavras não ditas. Eduardo estava ali, com a sala em um caos silencioso, e por um momento, tudo o que ouviu de Lorena, a figura sombria e as últimas palavras de Kaique cruzaram seu pensamento como um furacão. Os monitores de Isadora apitavam freneticamente, e a pressão aumentava a cada batida, cada grito do desesperado Kaique, que agora parecia um menino pequeno e perdido. Os rostos ao redor dele estavam fixos, pálidos,
a tensão palpável. Como um espetáculo praticamente irreal, todos se voltaram para a cama de Isadora. A respiração. Kaique implorou de novo, os olhos brilhando com um misto de desespero e determinação. Eduardo o encarou, lutando contra a tempestade de confusão em sua mente. Não pode ser verdade. Mas a inquietação no olhar de Kaique começou a se transformar em uma intensidade diferente. Ele respirou fundo e, como se algo dentro dele tivesse se acendido, gritou: "Eu não sou um mendigo, sou muito mais do que isso. Você precisa ver." Com um movimento brusco, ele levantou a mão e tudo ao redor parecia parar. As luzes começaram a piscar e uma energia palpável tomou conta do ar. Eduardo ficou sem palavras. Olhando para sua filha, que ainda estava presa naquela cama do hospital, seu pânico se misturou a algo mais profundo. O que estava acontecendo? O que Kaique estava prestes a fazer? De repente, um vento forte irrompeu pela sala, arrastando documentos, frascos e até alguns equipamentos de médicos pela sala. As janelas se abriram repentinamente e um grito de horror ecoou. Todos se viraram para a origem do som, mas o que encontraram foi um gravíssimo silêncio. Foi quando, em um momento que desafiava o real, uma imagem começou a emergir do vazio que Kaique aparentemente criou. Eduardo olhou e congelou. Apareceu uma figura familiar, flutuando a poucos metros do chão, envolta em uma luz brilhante e ofuscante. Quando a luz se dissipou lentamente, ele reconheceu o que via, ou melhor, quem via, era Lorena, mas não da forma que ele a tinha deixado. Aquela Lorena parecia pura, iluminada, quase etérea. Seus olhos se encontraram, e tudo ao redor parecia desvanecer. "Eduardo, há coisas que você não sabe." Ela sussurrou com uma voz que ressoou ao mesmo tempo como um lamento e um consolo. "Isadora não está em coma. Ela está presa em outra dimensão, no limbo entre o que você acredita ser a verdade e o que realmente é." As palavras dela cortaram como um punhal. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Kaique também estava em choque, a verdade se aproximando como um tsunami. Havia uma conexão entre os três, algo que ele nunca se atreveu a imaginar. "Não, isso não pode ser real." Eduardo gaguejou, sua mente lutando para processar. Lorena olhou profundamente nos olhos dele com um olhar que diria que ela sempre soube. "Ela precisa de você, Eduardo. Precisa que você enfrente quem você realmente é. Você e Kaique têm uma ligação que vai além desta vida." O som do monitor começou a mudar, baterias da máquina se intensificando, e quando Eduardo olhou mais uma vez, viu que o quadro da sua filha começava a mudar lentamente. Mas não era a verdade que ele esperava. Era algo mais terrível. Uma escuridão envolvente começou a consumir a imagem de Isadora. A sala passou a tremer e o ar ficou pesado. Marina, a enfermeira, desabou em um canto, compulsivamente segurando a cabeça em lamento. É real e está vindo para nós!" ela gritou, enquanto outros enfermeiros tentavam conter o pânico. Todos fixaram os olhos aterrorizados na luz arrepiante que emanava do centro da sala. "Isadora!" Eduardo gritou, sentindo-se impotente. Mas nesse momento crucial, um dos instrumentos de monitoramento explodiu em uma faísca genuína. O pânico tomou conta de todos ao redor, e o som de vidros quebrando ecoou nas paredes frias da UTI. Kaique saltou em direção à sombra que tentava levar Isadora, gritando: "Não, você não levará ela." Eduardo, esfregando com cada peça de energia que restava, não podia simplesmente ficar parado. Ele também eleitoralmente se lançou para a frente, não apenas correndo para salvar sua filha, mas dessa vez para confrontar os fantasmas que sempre estiveram ao seu redor, sua culpa, sua dor, o que realmente aconteceu em seu passado e o segredo que sempre mantivera escondido. "Todos, acalmem-se! Temos que lutar contra isso!" ele gritou, enquanto se lançava entre Kaique e a figura sombras. Talvez a verdade não fosse apenas uma questão de acreditar, mas de compreender. Havia algo profundo na ligação deles, seu passado coletivo que precisava ser enfrentado. A luz pulou,
iluminando o quarto de forma quase ensurdecedora, transformando as sombras em algo tangível. E no instante em que Eduardo olhou de novo para Lorena, a expressão em seu rosto mudou. E ele soube. Nada seria a mesma coisa. Tudo estava prestes a mudar novamente. E a pergunta incessante ecoou em sua mente. Quem realmente estava por trás de toda essa confusão? O amor que ele sentia agora poderia sobreviver a todo esse turbilhão? Ou a vida de sua filha se perderia no abismo para sempre? O impossível tinha se tornado real, e ele havia perdido a única certeza que tinha. E então, em um momento de puro desespero, Lorena começou a dissipar-se, mas não antes de deixar uma última verdade escapar. Eduardo, o que você não sabe é que eu sou a razão de tudo isso. Isadora não é apenas sua filha. Ela é a nossa criação. E Kaique é parte dela e parte de mim. Naquele instante, Eduardo parou. Cada palavra ecoou no fundo de sua alma, um choque aterrador esmagando sua sanidade. Ele girou, encarando Kaique com olhos arregalados. O que você sabe, garoto? Cada palavra pesada como uma bomba prestes a explodir. O mundo ao redor deles começava a desmoronar e os rostos ao seu redor pareciam desfocar. Eduardo nunca se sentiu tão perdido. E o que era verdade? Mas antes que ele pudesse perguntar, tudo ao seu redor começou a se apagar em uma onda de escuridão, e o último eco do grito de Kaique se perdeu no vácuo que restou. A sala estava vazia, e o silêncio se impôs, deixando para trás apenas o eco das palavras não ditas. Eduardo estava paralisado enquanto tudo ao seu redor desmoronava. O brilho da luz emanada de Lorena ainda pulsava na memória, como um eco de promessas não cumpridas. Ele olhou para Kaique, o garoto que não era apenas um mendigo, mas sim parte de um segredo profundo e doloroso. Os monitores começaram a apitar cada vez mais frenéticos, e a urgência tomou conta do ambiente. Isadora! Ele gritou, uma mistura de desespero e determinação preenchendo sua voz. As palavras de Lorena reverberavam em sua mente. Ela não está em coma. Essa verdade o golpeou como um soco no estômago. Ele precisava agir. O que poderia fazer para salvar sua filha? Kaique se levantou, seus olhos ardendo com uma energia indescritível. Nós temos que conectar nossas almas, Eduardo. É a única maneira dela voltar. Era como se uma luz tivesse acendido dentro dele. Ele não era só um menino. Ele era uma ponte entre mundos. A figura de Lorena dançava na mente de Eduardo. Relacione-se com ele. Ela parecia sussurrar. O que começou como um enjoo emocional se transformou em força. Eduardo não podia deixar sua filha no abismo. Ele deu um passo à frente, determinado. Kaique, vamos fazer isso juntos. Os dois se voltaram para Isadora, unindo as mãos. O ar estava carregado de uma energia intensa como nunca antes. Olhares incrédulos ao redor, enfermeiros paralisados, e a sala parecia estar se aquecendo com a intensidade crescente. Agora! Gritou Kaique. Eduardo fechou os olhos, sentindo-se atraído para uma dimensão que nunca soube que existia. A luz ao seu redor brilhava, chamando, uma conexão tão pura que fez suas almas dançarem juntas. Ele podia sentir a essência de Isadora, uma chama que pulsava com vida e esperança. O monitor começou a estabilizar, e então aconteceu algo mágico. Em um flash ofuscante, Isadora piscou os olhos. O pequeno movimento se transformou em um profundo suspiro, e em um instante a sala encheu-se de um calor intenso, como se o amor estivesse preenchendo cada centímetro daquele espaço. Eduardo abriu os olhos. Isadora estava ali, despertando lentamente. As palavras de Lorena ainda ecoavam em sua mente, mas agora havia um novo significado. A verdade não era apenas sobre segredos e passado. Era sobre amor e sobre a força que une uma família. Sim, eles teriam que encarar o que estava oculto. A jornada não tinha acabado. Havia muito mais a descobrir.
Mas agora, a luz de Isadora os guiaria. Ele olhou para Kaique, compreendendo que a conexão que formaram era mais profunda que qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. E naquele momento de renascimento, eles entenderam. A vida está repleta de desafios, de sombras que podem abalar a confiança, mas também repleta de luz, amor e a possibilidade de novos começos. Enquanto o caos ao redor se acalmava e os rostos assustados dos enfermeiros se transformavam em expressões de alívio, Eduardo fez uma promessa silenciosa. Enfrentaria qualquer desafio, qualquer verdade, pois agora não estava mais sozinho. O impossível havia acontecido. Isadora havia voltado, e a conexão entre eles era mais forte do que qualquer segredo ou medo do passado. O futuro estava cheio de promessas. E se você chegou até aqui, precisa saber. Isso foi apenas uma parte da história. Se inscreva imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esfolhe o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nosso trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.